Oi gente, tudo bem? Nesse tutorial nós vamos criar brushes no Photoshop. O exemplo que eu vou explicar o método é de uma árvore em planta baixa que eu encontrei no Pinterest da Era. No final do vídeo, a gente também vai ver exemplos de como fazer brushes com um grupo de árvores, como fazer brushes de uma escala humana para ambientar a colagem de vocês e também ideias de como fazer brushes tirando imagens de mobiliário lá do Sketch. Aqui no Pinterest da Era, eu vou vir aqui nessa pasta de colagem de arquitetura e nessa pasta de árvores em planta baixa, eu vou pegar essa segunda árvore aqui para dar o exemplo do brush. Eu vou salvar como e abrir lá no Photoshop. Para fazer o brush é necessário que essa imagem ela seja sem fundo. Eu já expliquei num vídeo aqui desse canal como que a gente tira o fundo de qualquer imagem. Eu vou repetir esses passos aqui e a explicação tá nesse vídeo que tá aparecendo aqui no canto da tela. Depois de tirar o fundo, é necessário vir aqui com a ferramenta Crop Tool e ajustar a interface o mais próximo possível da imagem, porque o pincel que for criado ele vai ter o tamanho da interface. Aqui eu vou dar um OK, e agora sim eu vou deixar selecionada essa camada aqui da imagem original, vou vir em editar, definir predefinição de pincel, aí vocês colocam o nome do pincel que vocês quiserem, vou dar um OK e tá feito, tá criado o pincel. Agora para dar exemplo de como ele funciona, vou dar um clique e vocês estão vendo que foi criado o pincel. Eu não tirei as informações de cores que tinham aqui nessa imagem original. Isso fez então que criasse um pincel com informações de sombra em escala de cinza, o que dá a ideia de uma imagem em 3D. Se eu quisesse deixar esse pincel somente com uma ideia em 2D, somente uma cor, o que eu tenho que fazer então é vir aqui na camada da imagem original, em imagem, ajustes, matiz e saturação, é baixar toda a luminosidade aqui dessa matiz e saturação, dar um OK, e agora eu vou ter essa camada então somente de uma cor. Vou vir de novo em editar, definir predefinição de pincel, e vou dar um OK. Agora, para ver como ficou esse pincel, eu vou dar um clique, e vocês estão vendo agora que eu tenho essa árvore em uma informação de cor só, ou seja, em 2D. Se eu quiser alterar a cor desse pincel, eu venho aqui nas cores e deixo na cor que eu quiser. Outra coisa importante é saber onde que ficam esses pincéis para quando vocês quiserem utilizar ele em mais de uma imagem que vocês estiverem criando, vocês podem criar uma biblioteca. Então, quando vocês clicam o B do teclado ou aqui, selecionam o brush aqui nessa área de ferramentas, é possível vir aqui nessa seta para baixo, onde mostra o pincel que está em utilização no momento, e vocês conseguem encontrar os pincéis que vocês mesmo criaram. Eles ficam disponíveis soltos aqui nessa biblioteca. Depois, pode ser que vocês criem uma pasta, então, só com as predefinições que vocês estão criando. Eu tenho a possibilidade também de criar um brush já com mais árvores aqui distribuídas. Então, para isso, eu vou distribuir elas aqui. E com essas 3 camadas aqui, eu vou selecionar todas, com o botão direito, eu vou vir em mesclar camadas. Para criar o brush é necessário que tudo que eu queira criar com ele esteja na mesma camada. Agora eu vou vir aqui em editar, definir predefinição de pincel e criar mais um. Pronto, agora fica mais fácil e eu tenho mais árvores distribuídas em um brush só. Da mesma forma que eu criei o brush das árvores, eu vou criar um brush aqui de escala humana. Vou pesquisar no Pinterest da Era, em colagens, e vou selecionar uma imagem que eu quero e vou repetir o mesmo processo. Tirar o fundo, tirar a luminosidade, criar uma predefinição de pincel e agora fazer o teste desse pincel que eu acabei de criar. Vocês podem compor essa escala humana nas colagens de vocês, diminuindo ou aumentando o pincel. Vocês conseguem diminuir ou aumentar o pincel com os colchetes do teclado. Como eu falei no início do vídeo, outra possibilidade é criar brushes de mobiliário, decorações ou vegetações. Mas às vezes a gente não encontra exatamente o que a gente quer de imagens na internet, então é melhor a gente fazer as nossas próprias.
Para fazer essas próprias imagens, é legal renderizar blocos lá do SketchUp que vocês gostem e a partir desse render fazer os brushes. Aqui eu vou dar exemplo de como pegar uma imagem renderizada no V-Ray a partir de um bloco de vegetação lá do Sketch. A Era tem disponível uma biblioteca no Google Drive de blocos do SketchUp já configurados e prontos para renderizar no V-Ray. Eu tô pegando aqui uma vegetação disponível nessa biblioteca e se você quiser acesso a ela, é só seguir os passos da descrição desse vídeo. Eu abri esse arquivo de vegetação e para fazer o render, eu vou vir em câmera, projeção paralela e nas vistas padrões, eu vou selecionar a que melhor enquadre a frente dela. Vou deletar qualquer bloco que tiver a mais nessa imagem, então aqui eu vou deletar esse fundo cinza e vou deixar somente o bloco que eu quero fazer o brush. Agora eu vou selecionar aqui a chaleira para renderizar. E eu fiz esses passos para deixar a imagem com uma vista totalmente em 2D, mas se vocês quiserem tirar render de outros ângulos dessa vegetação ou de qualquer bloco, também é possível. Depois de renderizada, eu vou vir aqui nesse disquete para salvar essa imagem. Vou escolher então um nome para ela e vou, muito importante, salvar ela em PNG. Vou salvar e vou abrir ela no Photoshop. Salvo em PNG, eu garanto que ela venha realmente sem fundo, então eu não preciso fazer o processo de tirar fundo nenhum. E vou repetir de novo os mesmos passos de criar um brush. Eu criei um brush com a cor já que tinha nessa imagem original, mas eu também posso tirar a luminosidade dela e criar um brush da cor que eu quiser. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários.